Olá, pessoal. Boa noite, boa noite. Vamos hoje começar agora, né, com a nossa entrevista com a doutora Tatiana Cunha. Ela vai estar entrando aí em alguns minutinhos, né, para que a gente possa estar conversando, né, sobre a nossa live de hoje à noite, a tão prometida, né, live aí da gente sobre os vistos, né, EB1, EB2 e EB3, pessoal. Então, vamos lá, vamos convidar nossos amigos, né, para participar. Em alguns minutinhos, a gente já está aqui com a doutora Tatiana, tá bom? Vamos convidar nossos amigos. Consegue trazer o maior número de amigos possíveis aí. A gente já mandou um convitezinho aqui, a doutora Tatiana, que deve estar entrando. Que ótimo! Oi, Regis, tudo bom? Oi, Tatiana, tudo bem? Tudo. Que ótimo, que ótimo. Nossa, nós estamos com um grupo de pessoas tão curiosos. Essa live tem sido, né, esperada aí por muitos, Que legal. né? Então, bom, pessoal, antes de tudo, né, vamos lá. Muito obrigada, doutora Tatiana, por participar aqui com a gente, passando essas informações tão valiosas aí para toda a comunidade brasileira, né? Muito, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Regis. Imagina, imagina. E, pessoal, vamos aproveitar para a gente estar passando informações para os amigos, né? Durante aí a semana a gente estava divulgando, são informações valiosíssimas, né? Que a gente quer estar passando aí para a comunidade, né? Para que todos estejam bem informados, né? A gente sabe muito bem que esses vistos, a gente precisa de muita informação para que a nossa comunidade possa estar cada vez mais informada, né? Então a gente vai dar aqui alguns minutinhos, a gente tem alguns amigos que foram avisados de último minuto, então se vocês puderem dividir aí, mandarem um oi, um boa tarde para os amigos, né? Avisando aí que a gente vai estar falando aí sobre o visto, os vistos EB1, EB2 e EB3, né, doutora Tatiana? Pessoal, aproveitando aqui para apresentar a doutora Tatiana, a doutora Tatiana vem praticando, né, na área de imigração já há algum tempo, e eu acho que é muito importante deixar, né, os nossos seguidores saberem de que a doutora Tatiana é ex-funcionária do ICE. Então, assim, é muito legal o pessoal saber do background, né? Fui estagiária no ICE por 9 meses, foi uma experiência muito legal, muito gratificante e aprendi muito lá, enquanto eu estava na... Que bom, eu acredito que isso é informação bem interessante, né, para que o pessoal saiba. Bom, sem demorar muito, né, doutora Tatiana, que eu imagino que o pessoal está bem curioso aí, vamos aproveitar, vamos partir logo para as perguntas, né? Durante a semana a gente teve algumas pessoas que já mandaram as perguntinhas para a gente no inbox, pessoal. Doutora Tatiana, para quem é o visto EB1, já que a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, né? Uhum. Bom, os vistos EB1, a categoria, né, a primeira categoria, né, dos vistos de trabalho, né, de como se obter um green card através de trabalho. O EB1 ele tem 3 subcategorias, né? A mais conhecida, que a gente mais ouve falar, que o pessoal busca bastante também, é a categoria das habilidades extraordinárias, né? Onde a pessoa tem que demonstrar que ela tem habilidades extraordinárias na área da ciência, na área dos negócios, na área das artes, educação ou ciência, né? Então, como é que se demonstra essa habilidade extraordinária? Habilidade extraordinária, a pessoa, né, o solicitante, porque nesse caso, desculpa, a pessoa pode autopeticionar para a imigração, né? Ela não precisa de um sponsor, não precisa de uma oferta de trabalho aqui nos Estados Unidos. Só que ele tem que demonstrar essas habilidades extraordinárias. Essa pessoa tem que mostrar que naquela área de expertise dela, seja na ciência, nas artes, na educação, nos esportes, eu acho que eu tinha esquecido de mencionar os esportes, ela precisa demonstrar que ela teve um grande reconhecimento, que ela teve uma grande notoriedade naquela área, que não é dispensada a qualquer um.
né? Ela tem que estar acima da média naquilo lá, naquilo que ela faz, né? Então, normalmente, a pessoa pode demonstrar essa habilidade extraordinária através de atingir algo muito importante, reconhecido internacionalmente, como, por exemplo, ganhar uma Olimpíada ou ganhar um Prêmio Nobel da Paz, ou ela tem que se qualificar entre alguns... A imigração tem uma lista de requisitos, como, por exemplo, a pessoa tem que provar que ela teve publicações na mídia, que ela que comandava um salário maior do que o pago para outras pessoas que exercem aquela mesma função. Então, assim, existe uma série de requisitos que a pessoa tem que se encaixar em alguns deles, né? E claro que a gente tenta encaixar a pessoa no máximo. As pessoas às vezes acham, não, eu encaixo em 3 dos 10. Eu posso, é só eu encaixar. Não, poder pode, é no mínimo, mas a gente tem que procura quanto mais, né? Então tudo isso depende da análise do currículo da pessoa. A outra categoria, e a grande vantagem das habilidades extraordinárias, como eu falei, não precisa o Labor Certification, não precisa uma oferta de trabalho. A outra categoria do EB1 também são para pesquisadores e professores excepcionais, né? Que também tem que ter um reconhecimento no campo acadêmico deles de atuação, existe uma série de requisitos. Eles também não tem que ser feito o Labor Certification, que a gente vai falar daqui um pouquinho. Mas precisa ter um trabalho aqui, ele tem que vir para uma instituição de ensino aqui nos Estados Unidos, exercer aquela expertise dele na área de pesquisa ou na área do ensino. E também a última categoria do EB1, ela se destina a certos executivos e gerentes de empresas multinacionais, no caso, empresas estrangeiras, que tenham uma relação qualificadora com uma empresa americana. E, no caso, quem vai peticionar para a imigração seria essa empresa americana, né, que é uma subsidiária, uma afiliada da empresa estrangeira para a qual esse gerente, esse executivo, já trabalha há mais de um ano. Existem uma série de requisitos também para demonstrar essa relação qualificadora entre a empresa estrangeira e a empresa americana, que é a que vai peticionar. E esse green card tem sido usado por muitas pessoas que têm o visto L1, aquele que transfere a companhia para cá, ou executivos que vêm transferidos, na hora deles fazerem o pedido de green card. Então, essas são as categorias do EB1, né? São as 3 subcategorias do EB1. É claro que cada caso é um caso, cada currículo é um currículo diferente, né? Então, às vezes as pessoas não veem certas coisas que a gente vê ao analisar um currículo, né? Analisar a experiência que a gente tem que demonstrar para a imigração que aquela pessoa tem para qualificar para aquele determinado tipo de visto. Mas, basicamente, o EB1 são essas 3 subcategorias aí. Entendi. Então, seria, tipo, aptidões excepcionais para a EB1. Exatamente. Extraordinárias. A lei fala... Extraordinárias. O excepcionais é o outro, é o EB2. Né? Perfeito. Então, falando do EB2, o tão falado EB2, fala aí um pouquinho para a gente, doutora Tatiana, sobre o EB2 e as categorias do EB2. O EB2 também é uma outra forma de, mais ou menos, segue a mesma linha de se conseguir um green card, é a segunda categoria de preferência, né, dos vistos de trabalho, do Immigrant Visa, né, o tão sonhado green card, né, não é um visto temporário. Também tem 3 subcategorias, o EB2. Uma delas a primeira delas é o Advanced Degree, né? Que se comprova, o Advanced Degree já por si é um grau de instrução avançado, né? Que no caso seria uma pós-graduação, um mestrado, equivalente aqui aos Estados Unidos. Também pode se qualificar como Advanced Degree, um bacharel mais 5 anos de experiência após a pessoa ganhar o seu diploma. Então, essa é a primeira categoria. Geralmente exige o Labor Certification, né, um sponsor e uma oferta de trabalho permanente aqui nos Estados Unidos, né? Então essa seria o... Eu não queria, querendo ou não querendo cortar um pouquinho, a gente escuta muito falar do Labor Certificate. Será que você poderia explicar um pouquinho? Eu sei que a gente vai voltar para o EB só para se entender. O Labor Certification é um processo que é feito pelo Departamento de Trabalho, tá? Onde o Labor Department, o Departamento de Trabalho, certifica para a imigração que não existem trabalhadores disponíveis no mercado, trabalhadores americanos, para exercer aquela função
que a pessoa está se dispondo a exercer e que tem um sponsor sponsorando essa pessoa, no caso, né, uma empresa que está trazendo, está patrocinando aquele estrangeiro, né? Então, como é que existe todo um processo legal para ser feito no Departamento de Trabalho? A pessoa, quem faz esse processo é o empregador, o sponsor. Ele faz essa certificação de trabalho, certificação laboral, que se chama Labor Certification, também é o PERM, né, também. Então, após o Departamento de Trabalho, o Labor Department, certificar que não existem funcionários disponíveis, porque existe um processo de recrutamento que esse empregador tem que seguir, colocar anúncios nos jornais, ele tem que pedir para o Departamento de Trabalho fazer uma determinação da prevailing wage, dos ganhos para aquela posição. Então, somente depois desse processo do Labor Certification, que o Departamento de Trabalho certificou, olha, para essa posição que a empresa X está oferecendo para o senhor João Santos, não existem trabalhadores. Foi feito todo um processo e não apareceram trabalhadores qualificados aqui de dentro dos Estados Unidos para preencher aquela função. Então, com essa certificação, o empregador entra na imigração pedindo uma aprovação de uma petição de trabalho, que pode ser, né, um desses EB2 que eu estou falando. Então, muitas vezes, a pessoa que vai entrar na categoria do Advanced Degree, eles vão fazer o Labor Certification lá no Departamento de Trabalho. Depois, com o Labor Certification, entra-se na imigração na categoria EB2 Advanced Degree, ou também na categoria EB2, que é a outra categoria, que é habilidades excepcionais, né? A gente falou das habilidades extraordinárias, e essas são habilidades excepcionais nos negócios, nas ciências e nas artes. Exclui aqui as habilidades na área de educação e nos esportes, que no EB1 tem. Então, as habilidades excepcionais, como é que também são provadas? Que a pessoa tem um grau de expertise significativamente acima da média daquele ordinariamente que a gente encontra ordinariamente nos negócios, nas artes ou nas ciências, né? Também existe uma lista de requisitos que a pessoa tem que se encaixar no mínimo 3 desses requisitos para poder demonstrar para a imigração que ela tem habilidade excepcional, desculpa. Então, essas são as duas primeiras categorias do EB2 e exigem o Labor Certification no Departamento de Trabalho. Depois, o empregador entra com a petição, com a aprovação, entra com a petição de trabalho na imigração e também pode entrar com o pedido de green card se a pessoa estiver com status legal aqui dentro, etc. Ou se não, ela faz esse pedido de green card através de um processo consular, né? Mas o que a gente tem ouvido falar muito é a última categoria do EB2, que é as pessoas já chegam perguntando, né? Tem muita procura, EB2, é verdade. Eu qualifico para B2 NIW, que é National Interest Waiver, né? Então, a procura está sendo total para essa daí. Pessoal, muita atenção, porque essa daí é bem importante. Qual é a diferença, né? Porque para qualificar nessa categoria do National Interest Waiver, a pessoa tem que ter ou um ou outros do que eu falei anteriormente. Ou ela tem que ter as habilidades excepcionais, ou ela tem que ter o Advanced Degree. Só que ela não vai precisar de um sponsor. Ela pode, assim como no EB1, de uma das categorias do EB1, ser autopeticionário, né? Ela pode pedir para a imigração. Só que, além do Advanced Degree ou habilidades excepcionais, ela vai ter que provar que ela merece ser liberada desse requisito do Labor Certification e que ela não precisa de um sponsor. Por quê? Porque a atividade que ela vai vir exercer, porque essa pessoa ela tem que usar tanto esse Advanced Degree como essas habilidades excepcionais para beneficiar os Estados Unidos. Então, ela vai ter que mostrar para a imigração, é um teste que ela tem que passar, são 3 critérios, né, nesse teste. Então, ela tem que mostrar que, além da qualificação toda que é necessário quando se tem um sponsor, que aquilo que ela vai exercer aqui dentro dos Estados Unidos é tão importante, é de interesse nacional, ele tem que ter substantial merit e national importância nacional, né? Que é aquilo que ela vai exercer, que vale a pena, digamos assim, para a imigração liberar essa pessoa do requisito do Labor Certification. Então, ela tem que ter um plano de negócios ou um plano profissional, porque ela tem que demonstrar para a imigração
que todo esse expertise que ela tem, todo esses diplomas, essa experiência, ela vai trazer para beneficiar os Estados Unidos. E isso não é tão simples de provar, né? Então, as pessoas têm uma concepção, eu acho, às vezes, um pouco errada, porque elas falam, o meu amigo que tem a mesma profissão que eu conseguiu e tal. Cada situação é uma situação diferente, né? Eu recebo muitas pessoas me ligam e falam assim, eu quero qualificar porque tem uma falta de uma determinada profissão aqui nos Estados Unidos, né? Essa falta foi um shortage que chama aqui. Existem certas profissões que nós temos muita demanda e não tem profissionais qualificados. É um argumento? Pode ser um argumento. Mas o shortage, uma falta de profissional de uma determinada atividade profissional no mercado, sozinho não vai ser base, na minha opinião, né? Para conseguir um National Interest Waiver, né? Então, assim, caso a caso tem que ser analisado, tem que mostrar realmente que esse trabalho, a pessoa vai trazer algum benefício para o país. Não é uma coisa tão simples, tão banal, mas é sim um trabalho bem legal de ser feito. E existem vários casos de pessoas que realmente qualificam e estão trazendo muito benefício para o país e que conseguiram e realmente qualificam para isso. Tem muita, né? A demanda está sendo muito grande, mas a gente também vê que nem todo mundo qualifica, né, doutora? A gente tem visto, né, muita procura, muitas perguntas. Então, pessoal, é importante quando se você sabe, né, tá assistindo aqui a nossa live, é importantíssimo marcar uma consulta para verificar o seu caso específico. Como a doutora Tatiana disse, a história de que meu amigo qualificou não significa que você vai qualificar. Exato. Então, é importantíssimo ter um apontamento com um advogado que tenha conhecimento nessa área de imigração. Porque não é todo mundo que faz imigração também. Inclusive, a gente tem visto, né, vários advogados que fazem imigração, mas eles não têm o conhecimento dos vistos EB-AS. Isso aí é uma área tão específica, né, doutora Tatiana, que o advogado realmente tem que se especializar nisso. E realmente, quando vocês forem procurar um advogado, certifique-se que o advogado tem conhecimento nos vistos EB-AS, tá? E a gente vai continuar aqui agora, vamos lá falar um pouquinho do EB3, né? Qual é a diferença aí, doutora Tatiana? O EB3 também tem categorias, né? Mas assim, o EB3, os critérios para qualificar, para uma pessoa qualificar para um EB3 são mais, vamos dizer assim, são menos exigentes, né? Então, assim, trabalhadores que não têm uma habilidade extraordinária, um expertise, né? Uma habilidade excepcional, não tem um advanced degree, que não se qualificam no EB1 e EB2, muitas vezes podem se qualificar no EB3. Então, uma dessas categorias é a categoria de trabalhadores qualificados, com no mínimo 2 anos de experiência, treinamento ou educação naquela posição. Tem a outra categoria que eles possuem um grau de... Precisa, né? Onde a função a ser exercida requer um bacharel e essa pessoa tem um bacharel, né? Nesse caso, ela precisa ter o conhecimento, precisa ter o diploma, né? Não, a experiência, o treinamento não substituem. Então, se uma determinada função é necessário ter um bacharel e a pessoa tem um bacharel, ela tem um sponsor que está disposto a patrocinar, ela pode fazer. E tem uma outra categoria dentro do EB3, que também são outros trabalhadores, né? Que são trabalhadores sem muitas habilidades, né? Mas que eles estão aqui, eles não têm um degree e eles vão exercer funções que não são para pessoas qualificadas, mas que não sejam de natureza sazonal, de natureza temporária, né? Todas as categorias do EB3, todos esses 3 que eu falei, como eu te falei, são currículos menos, né, qualificados, digamos assim, do que os currículos de EB1 e EB2, mas todos eles precisam uma oferta permanente de trabalho, Labor Certification, o sponsor, né, entrando com esse Labor Certification. Todos eles.
Entendido. E, pessoal, a gente vai aproveitar porque algumas pessoas mandaram para a gente perguntinhas essa semana no nosso inbox. Então, doutora Tatiana, a gente vai aproveitar aqui para fazer essas perguntinhas, Vai, né? Teve um dos nossos seguidores que mandou a perguntinha: posso aplicar mais de um visto ao mesmo tempo? Ou seja, o EB1, o EB2? Ou seja, se eu acho que eu qualifico para dois, eu posso aplicar ao mesmo tempo? Olha, poder, a pessoa pode. Não tem nada na lei que diga que não pode. Mas assim, eu não vejo. Tem pessoas que até usam como uma estratégia, né? Mas eu não vejo assim muita vantagem, né? Porque é mais custo, são dois processos, né? Aí a pessoa, se eu não qualificar para um, não qualifico para outro. Muitas vezes a pessoa, até no EB2, a pessoa até às vezes ela qualifica, ou às vezes para um EB2 ou para um EB1 com as mesmas credenciais, entende? Então isso é comum acontecer, mas acho que a pessoa, eu prefiro escolher uma e aplicar para uma só. Entendi, mas a pessoa pode. Poder Que pode, não há nada na lei que diga que não pode. Perfeito. E aí temos uma segunda pessoa aqui que enviou a seguinte pergunta: posso já estar nos Estados Unidos quando aplicar para o visto, se eu me manter no estado legal aqui dentro? Pode, pode. Assim, ó, como eu expliquei, são etapas, né? A pessoa primeiro ela precisa uma aprovação de uma petição de trabalho, seja ela depois do Labor Certification ou no caso de autopetição, né? Sem o Labor Certification, a pessoa entra, ou o empregador vai entrar, ou a pessoa vai entrar como uma petição de trabalho, né? Após essa o pedido dessa petição de trabalho, ele não dá status legal para a pessoa, não. Entende? O que está acontecendo é que muitas pessoas estão entrando junto com o pedido da petição de trabalho e o ajuste de status. Pessoas que já estão aqui dentro dos Estados Unidos. Por quê? Porque hoje, né, tem um número desses vistos todos, desses green cards todos que nós falamos, que a imigração dá um número X desses vistos por ano. Então, normalmente, existia uma fila. A pessoa entrava com a petição de trabalho, só que quando tivesse aprovava a petição de trabalho, ela ainda teria que esperar um tempo para pedir o green card. Né? Fazendo isso, falando grosseiramente, né? Uma explicação menos técnica. Mas o que está acontecendo hoje é que hoje as pessoas estão podendo entrar, não está tendo essa fila, mas amanhã ou depois a gente não sabe como vai ficar. Então, a melhor estratégia é entrar com uma petição de trabalho, a pessoa pode estar aqui. No momento que essa petição de trabalho é aprovada, se a situação continuar igual à situação de hoje, que existem green cards disponíveis para um EB1 ou um EB2, ela entra com o pedido de ajuste de status, que é o green card. Ou ela pode sair do país após a aprovação dessa I-140, né, a petição de trabalho, ela pode fazer o green card através do consulado, que a gente fala o processo consular. Mas se a pessoa quer fazer todos juntos, tem muitas pessoas que estão fazendo, só que é uma estratégia, digamos... Arriscada. Porque ela perde todas as chances delas num caso de uma negativa, né? Então, assim, ela pode ter uma petição de trabalho negada e depois, mais adiante, reaplicar e tal, mas no momento que ela pediu o green card junto... Então, assim, é bom a pessoa pode estar aqui ou pode estar fora, né? Mas tem que saber que a petição de trabalho, ela não te dá status legal. E nem o pedido de ajuste de status também, teoricamente, é um status legal, né? A pessoa está pedindo e aí, se não deu, não deu. Ela vai ter que recorrer ou vai ter que sair do país. Mas Entendi. pode fazer aqui, sim. A resposta é pode. Agora, se é adequado, vai depender da situação de cada pessoa, do histórico de imigração da pessoa, quanto tempo ela ainda tem de visto, se ela tem outras opções de visto não imigrante, como um visto H. Então, depende da situação específica de cada um. Cada caso é um caso, como a gente sempre fala. Né? Pessoal, é importantíssima a consulta, viu? Muito, muito importante. Seguindo com outra perguntinha, a doutora Tatiana, a pergunta aqui: qual é o prazo médio de aprovação e quais as etapas desse processo? Bom, acho que como eu já falei, né, as etapas, né, quando requer um sponsor, primeiro com o Labor Department, depois entra com a imigração, né? Pode ser petição de trabalho
e ajuste de status juntos, pode ser só petição de trabalho e fazer processo consular, depende. Regi, hoje está assim bem difícil, né, dar prazo, né? Com tudo isso que a gente está vivendo, com tudo isso que aconteceu no último ano, né? A imigração ficou aí meses fechada, né? Eu, semana passada, eu tive cliente que tinha entrevista, eu fui fazer entrevista com cliente que tinha entrevista marcada para um ano atrás. Então, as coisas estão todas assim muito atrasadas. Bem atrasadas, né? O próprio Employment Authorization está demorando meses aí, né? Hoje até fiquei sabendo de um colega que aprovou depois de 20 dias, e ele ficou até chocado, mas a gente não pode hoje em dia dar prazo, seria até meio leviano da minha parte de dizer o prazo, mas assim, um Labor Certification eu colocaria aí uns 10 a 12 meses, né? Então é um tempinho onde requer Labor Certification, uns 10 a 12 meses, depois já a parte da imigração depende se a pessoa qualifica se ela vai fazer o ajuste de status já junto aqui com a petição de trabalho, colocaria aí mais uns 6, 8 meses. Tem pessoas que tá levando muito mais, né? Então, assim, o processo pode ser uns 2 anos. Não dá para dizer. Mas perfeito. Por isso que muitas pessoas estavam optando até por fazer o processo consular, mas que hoje também está uma coisa complicada nesse momento, mas a gente espera que isso volte logo a funcionar, né? Vamos esperar passar aí essa pandemia, ter um pouquinho de paciência, acho que logo voltam as coisas. É verdade. Com o consulado não funcionando, as coisas também estão bem devagar. Bem devagar. Né, do processo consular. E mais uma perguntinha aqui. Tem chance desse processo dos EBAs não ser aprovado? Pergunta de outro cliente aqui. Olha, tem bastante chance, né? A chance é aquela 50% de ser aprovado, 50% de não ser aprovado. Claro que tem, né? A gente teve aí, agora a gente espera que as coisas melhorem, né? Que profissionais qualificados possam vir para os Estados Unidos, possam ter o direito de ter o seu green card. A administração anterior, né, estava dificultando isso e assim, tem tido o ano passado, nos últimos anos tiveram um índice de reprovação dessas petições, principalmente as autopetições bem grandes, né? Mas claro que tem a chance de ser aprovado e tem a chance de não ser aprovado, por isso que é bom quando a gente encontra o cliente, quando a gente conversa com o cliente, quando a gente analisa o currículo do cliente, a gente tem que deixar bem claro isso para o cliente, né? Principalmente de pessoas que já vêm para nós falando, eu qualifico para isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Então, assim, às vezes o que eu penso, né, não é aquilo que a pessoa quer ouvir. Né? E já teve caso de pessoas que não achavam que tinham um bom currículo e tinham assim um currículo excelente e principalmente em coisas em relação a National Interest Waiver, que dá para a pessoa nem imaginava. Então, assim, é muito importante olhar o currículo, olhar a experiência da pessoa, olhar, analisar, saber o que a pessoa, no caso do National Interest Waiver, está se propondo a fazer aqui, né? E explicar bem para o cliente e falar. Às vezes tem casos que a pessoa, o advogado diz para o cliente, olha, eu não vejo muita chance aqui, né? Mas aí, no final das contas, a pessoa o advogado trabalha, se empenha usando todo aquele material que ele tem e consegue uma aprovação, né? Tudo vai depender do argumento, né, que é feito para a imigração, nesses casos, falando, claro, do National Interest Waiver, onde tem que comprovar experiência, habilidades extraordinárias. Onde tem um PERM aprovado, já fica mais, assim, digamos, é mais fácil. Onde a pessoa tem um sponsor, já tem um PERM aprovado, eu te diria que a chance da imigração negar é muito menor, né, na petição de trabalho. Mas claro que no pedido de green card, isso depende de várias outras coisas, né? Depende da pessoa ser admissible aqui nos Estados Unidos. Ela não pode ter nenhum ground de inadmissibility que se aplica a ela, como, por exemplo, a pessoa esteve aqui há 20 anos, tomou um DUI, deixou um caso aberto e quando ela vai ver, isso gerou um problema,
ou uma pessoa que ficou aqui há 15 anos atrás com a 94 expirada, foi embora, depois conseguiu entrar. Então, assim, ela pode ter problemas de relações ao passagem. Não pode dizer também que se aplicou, se deu tudo certo com o Departamento de Trabalho, com a petição de trabalho, que é certeza absoluta que aquela pessoa vai ter um green card. Existem outras coisas. Existia aí, além de tudo, a gente tinha aí até 3 semanas atrás o public charge, né? Que a pessoa tinha que provar que ela não ia ser um ônus para o governo, né? Então, e não tem mais, né, doutora Tatiana? Não tem mais, não temos mais a public charge. Nós estamos agora, não estamos mais trabalhando com o public charge quando fazemos o filing do green card. Então, assim, sempre pode ter algum problema com a imigração, né? Então, às vezes é melhor colocar tudo isso para o cliente, né? Às vezes tem clientes que, olha, eu usei, isso já aconteceu, principalmente tem um cliente que agora, o caso não foi adjudicado ainda, não teve decisão, mas a pessoa sabia que ela tinha usado alguns benefícios do governo e ela estava sujeita e mesmo assim quis entrar. Então, assim, eu acho que quando a gente discute, né, coloca para o cliente todas as opções e deixa bem explicado tudo que pode acontecer, né? Então, acho que as coisas ficam mais claras, mais fáceis e a decisão é a do cliente. Eu sou bem receosa, assim, eu sou cética em relação a fazer National Interest Waiver, porque eu acho que não é uma coisa tão banal como muitas pessoas pensam que é, né? Não tem um conhecimento. Então, assim... E quem é advogado sabe, né? Tem um nome a zelar, uma reputação, um bar, e a gente não coloca prêmio por qualquer coisa. Exatamente, a licença vale muito, né? Então não dá. Exatamente. Então, é importantíssimo, né, pessoal, quando você vai procurar um profissional, principalmente para esses tipos de visto, né, como a doutora Tatiana está mencionando, cuidado, né, porque nem sempre você vai escutar o que você quer. Mas eu acho que é muito importante, como ela mesmo está colocando aqui, que seja exposto para o cliente, né, a probabilidade ou a chance de ser aprovado ou não, porque assim você tem a realidade. Agora, se o cliente decide que mesmo assim quer tentar, pelo menos a pessoa está indo de olhos abertos, sabendo, né? E aí tudo bem, é outra coisa, né? Se o cliente está ciente das coisas. Doutora Tatiana, agora tivemos aí a chance, muito obrigada de falar um pouquinho para a gente, né? Pessoal, foi uma breve aqui que ela fez, né? Do visto EB1, EB2, EB3. Se vocês tiverem mais perguntas, o que a gente diria é liga, entre em contato conosco, marque a sua consulta, se você acha que você qualifica, né? Porque a ideia é verificar o seu processo em si. E se caso você qualificar, com certeza a doutora Tatiana vai estar te dizendo o que fazer, que documentos necessários, né? Agora, antes da gente finalizar, de dar tchau aí para o nosso público, doutora Tatiana, há algo que a gente pudesse dizer, né, para os nossos seguidores aqui sobre essa nova administração? Como é que você vê? Essa é uma pergunta pessoal. Eu vejo com bons olhos, eu acho que nós vamos finalmente conseguir alguma coisa em termos de reforma imigratória, estou bem esperançosa. Faz anos que se espera, né, alguma coisa de fato acontecer, e tudo que a gente tem visto são promessas, mas eu acho que agora finalmente chegou a hora, né, chegou o momento, porque todo mundo esperava que fosse acontecer alguma coisa até no governo Obama, né, e não passaram-se 8 anos e nada aconteceu. Depois nós tivemos o governo Trump, e eu acho que agora, né, esse país é um país de imigrantes, né, tem aquilo... Immigrants, eu sempre coloco esse hashtag, Immigrants Make America Great, né? Então, eu sempre uso, porque nossa, esse é um país de imigrantes e eu acho que esse direito das pessoas que qualificam de poder vir para cá, exercer sua profissão, agregar esse país, eu acho que tem que continuar, né? E uma coisa que é bem importante se falar, que esses processos, o grande objetivo do Labor Certification, né, nos casos que é necessário, é não tirar emprego de americano.
E o que a gente tem visto é que o mercado não tem, existe uma falta de determinados profissionais, porque esse processo, ele é justamente a certificação do Departamento de Trabalho dizendo, para essa função que está sendo oferecida para esse estrangeiro, não temos americanos qualificados. Então, por que não, né, sermos mais abertos? Com certeza. Eu acho que a gente sabe, né, que tem aquele gapzinho né, na nossa, na população americana, tem aquele gap de alguns profissionais necessários, né, e que não estão aí. Com certeza, eu acredito que é por isso que Estados Unidos é o que é, né, potência mundial, porque vem pessoas de vários países só adicionar, né, trazer coisas novas, e é por isso que Estados Unidos é a potência que é, e se Deus quiser, vai continuar sendo, né, e vamos ver se a nova administração ajuda nisso. Com certeza. Doutora Tatiana, muito obrigada em nome de todos nós seguidores. Por ter a oportunidade de poder divulgar um pouco do meu trabalho, né? Agradeço aos teus seguidores aí e é isso. Estou à disposição para qualquer dúvida. Vamos estar te convidando mais vezes, viu? A gente vai querer mais vezes a doutora Tatiana aqui para a gente ir aproveitando outros tópicos, viu? Tá bom, podemos marcar. Muito obrigada novamente e até a próxima, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite para todos. Tchau, tchau.